Então o preço de fechamento maior que o preço de abertura. Se o preço de fechamento é maior que o preço de abertura, candle verde. E aí a gente tem o high e o low aqui, onde é o topo e o fundo. Então o high e o low, ele mede o tamanho do candle com os pavis, tá? Isso daqui a gente chama de pavio, essa linhazinha aqui. Então o candle inteiro, né, de pavio a pavio, ele é o high e low, a diferença entre o high e o low. E o abertura e fechamento é o que dá o corpo do candle. Então o candle, você tem um corpo e você tem o pavio. Pode ser pavis, né? No caso do preço, você tem um preço visível aqui de mínimo e máximo, ou em alguns casos o próprio candle, o próprio preço de abertura de fechamento acaba ficando igual ao preço de high and low. Então acaba que ele fica só com uma perninha aqui, ele não vai ficar com as duas pernas visíveis. Bom, por que a gente usa candlestick? Dito tudo isso, o candlestick legal, ele parece um pouco mais simples de entender, e o candlestick, a vantagem é que além dele ser mais simples, eu consigo compactar, tá vendo? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu lembro que no Tick Data eu tinha 168 mil linhas de dados. Imagina, 168 mil linhas de dados. No candlestick, se a gente for somar, a gente tem 96 linhas. Então, eu considerei um time frame de 15 minutos. Se eu tivesse considerado um time frame maior, de 1 hora, eu ia ter menos linhas ainda, 24. Se eu tivesse de um dia, eu ia ter uma linha só que refletiria todo aquele dia. Então, o candlestick, ele é bom porque ele te dá uma visão mais clara, porém, dentro dele aqui eu tenho infinitos dados. Eu tenho muitos dados aqui. Lembra que a gente tem 168 mil dados. Então, só colocando aqui, vamos comparar os dois dados aqui. Eu vou selecionar... Eu vou selecionar todos os dados para ficar exatamente igual ao do Tick Data. E a gente tem uma base de comparação. Essa forma foi como ficou o meu candlestick usando todo o período do dia 23 para 15 minutos. Está vendo que é bem claro? Eu consigo ver onde foram os padrões de subida aqui, onde eu tive tendências de baixa. Os próprios candles aqui, eles ficam bem didáticos. Então eu sei que vermelho quer dizer que eu tenho uma abertura que foi maior do que o meu fechamento, e quando eu tenho ele verde é ao contrário. Então eu consigo ver bem claro, e aí se você começa a estudar padrões de candlesticks, você começa a entender que os próprios candlesticks, eles começam a ter alguns padrões, algumas figuras. Então, se eu tenho um candle de um jeito, quer dizer que eu posso ter, estatisticamente falando, alguma probabilidade de acontecer isso. Então, tem vários estudos que mostram padrões de candles para você tomar alguma decisão. Então, alguns padrões que refletem algumas ações. Então, baseado no padrão, você vai ter algum resultado. Então, o candlestick, ele fica muito mais visível. Se a gente olhar o candlestick aqui e voltar para o nosso gráfico de Tick Data, olha para vocês verem, ele é bem diferente, né? Embora eles sejam iguais em formato, eu tenho muito mais visível como o mercado está trabalhando. Então, o candlestick, ele me dá essa facilidade.